Olá pessoal, hoje vamos finalizar então o tema entropia e segunda lei termodinâmica, falando sobre o cálculo de trabalho reversível e de balanço de entropia para sistemas abertos, ou seja, sistemas que permitem a transferência de massa para o sistema. No início do nosso curso nós exploramos o conceito de trabalho considerando principalmente o processo de expansão e compressão de um gás que se dá dentro de um conjunto cilindro-pistão. Lá nós vimos que o trabalho associado a esses processos, em geral, é um trabalho PDV, que pode ser determinado pela seguinte expressão, que envolve então a integração da função pressão em relação ao volume. Então, essa determinação sempre exige que a gente conheça a pressão do gás, como que a pressão evolui com o volume e de forma contínua. E para a gente obter isso, a gente precisou, então, considerar que os processos são processos quase estáticos. De fato, a gente estava considerando processos reversíveis, porque a gente também não incluiu nesse sistema qualquer forma de atrito. A questão que surge é a seguinte: será que a gente não conseguiria determinar uma expressão de trabalho de modo equivalente para sistemas que estão abertos? Sistemas que permitem entrada e a saída de massa? A resposta para essa pergunta é sim. Realmente a gente consegue determinar uma relação equivalente que permite o cálculo de trabalho para turbinas, para compressores. Dessa forma, como a gente vai continuar trabalhando em condições idealizadas, os dispositivos, quando analisados sob esse ponto de vista, eles vão sempre permitir o cálculo, no caso de turbinas, do trabalho máximo produzido e no caso de compressores, do trabalho mínimo consumido. Esse é um tema bastante importante em engenharia, porque nós temos muitos dispositivos que são usados em aplicações que dependem da determinação da quantidade de energia envolvida no dispositivo. Então a gente tem aí turbinas hidráulicas nas usinas hidrelétricas, nós temos as turbinas a gás, turbinas de avião, nós temos os compressores que são usados em geladeiras ou as bombas que são usadas em sistemas de bombeamento de água. Então esse é um tema extremamente importante quando a gente está vislumbrando uma aplicação específica que envolva então o consumo de energia ou a produção de energia de alguma forma. Vamos passar por essas etapas de maneira mais rápida, pessoal. Como a gente já viu isso em outros momentos, vamos analisar o trabalho de forma bem enxuta. Caso você tenha dúvida, dá uma olhada nas aulas anteriores que tratavam especialmente da análise do balanço de energia e do balanço de massa em sistemas abertos ou em volumes de controle. Então, quando nós temos um sistema e a gente quer analisá-lo do ponto de vista termodinâmico, a gente usa como base duas equações. A equação que envolve o balanço de massa e a equação que envolve o balanço de energia. Se nós considerarmos condições de regime permanente, as derivadas temporais são nulas. E o escoamento ele pode ser descrito por essas duas relações aqui. Então, isso significa que nós temos o fluxo de massa, ou melhor dizendo, a vazão mássica constante. Então, a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica da saída. E a quantidade de energia que entra no sistema é exatamente igual à quantidade de energia que sai do sistema. Essa expressão representa a conservação da energia do sistema. Tudo que entra na forma de calor, trabalho e massa pode sair na forma de calor, trabalho e massa. A maioria dos dispositivos eles têm apenas uma entrada e uma saída. Então a gente não precisa trabalhar com as somas que aparecem nessas relações. Dessa forma, a equação de balanço de massa e de energia em condições de regime permanente ela é dada por essas relações aqui, onde nós podemos então agrupar os termos e escrever aqui, olha, o fluxo, a transferência de calor líquida para o sistema mais a transferência de trabalho para o sistema, ou seja, o trabalho que entra menos o trabalho que sai, mais a transferência de energia
associada à massa que entra e que sai do sistema. Vimos que esse θ aqui ele é uma propriedade da energia transportada por cada quilograma de massa. Essa energia ela envolve a entalpia específica, envolve a energia cinética para cada quilograma e a energia potencial para cada quilograma. Agrupando, incluindo o valor de θ, né, a expressão de θ na expressão acima, então a gente determina essa equação de balanço de energia para o nosso dispositivo em regime permanente, que opera em condições de regime permanente. Isso vale para qualquer dispositivo operando em regime permanente. Reconhecendo o calor transferido, o calor líquido, como sendo o calor que entra menos o calor que sai, aqui nós estamos falando em termos de taxa de calor transferido, ou seja, o calor transferido por unidade de tempo. Reconhecendo que a potência produzida, né, a potência que entra menos a potência que sai, é menos o trabalho líquido. Isso foi feito porque a gente quis seguir a convenção de sinais associada a máquinas térmicas. Então, toda máquina ela produz trabalho, então sai mais trabalho do que entra. Então, isso significa que nós precisamos definir o trabalho líquido como o que entra, como o que sai menos o que entra. Aqui temos também a transferência de energia associada à entrada e à saída. Transferência de energia associada à entrada e à saída de massa do sistema. Então, nós temos aqui um termo que envolve variação de entalpia, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Essa aqui é justamente a equação de primeira lei termodinâmica para sistemas abertos. Lembre que quando nós estudamos a equação da primeira lei para sistemas fechados, nós vimos que ela tinha essa característica aqui, em termos totais, não em termos de taxa. Calor líquido menos o trabalho líquido igual a variação de energia interna do sistema. Se a gente quer escrever isso em termos de taxa, a gente divide isso por ΔT e toma o limite para ΔT tendendo a zero. Então a gente fica então com a taxa líquida de transferência de calor menos a taxa líquida de transferência de trabalho. E isso igual a 1 du/dt. Então, quando nós trabalhamos com sistemas fechados, nós exploramos essa relação aqui. Agora que nós estamos trabalhando com sistemas abertos, nós podemos trabalhar com essa relação aqui que envolve, então, as diferentes formas de energia transportadas pela massa. Para simplificar a nossa análise, e uma vez que quando estamos trabalhando com dispositivos abertos, com volumes de controle, é muito conveniente a gente analisar tudo em termos de unidades de energia por massa, ou seja, considerando a energia associada a cada quilograma que entra e sai do domínio. Então a gente pode dividir passar dividindo M ponto, né, ou dividir ambos os lados dessa equação por M ponto, de modo a trabalhar então com calor por unidade de massa e trabalho por unidade de massa. Assim, a equação de primeira lei aplicada a volume de controle, ela assume essa forma aqui. Nós então estamos interessados no trabalho, então aqui a gente já deixa explícito, olha, o trabalho reversível por unidade de massa, ele envolve então a diferença entre o calor trocado, o calor líquido, lembra que essas quantidades são escritas em termos líquidos, menos as variações de energia associadas à entalpia, à energia cinética e à energia potencial, né, do fluido de trabalho, né, ao longo de sua passagem pelo volume de controle. O que nós vamos fazer agora? A gente precisa, de alguma forma, incluir a informação de segunda lei termodinâmica. Então, para isso, nós podemos explicitar justamente o valor do calor usando aquilo que nós exploramos nas últimas aulas. Então, a gente viu que o calor ele pode ser associado a uma variação de entropia do sistema. Da seguinte forma,
Então, o calor reversível, né, uma quantidade infinitesimal de calor transferida para o sistema, é igual a temperatura vezes a variação da entropia. Se nós dividirmos ambos os membros dessa relação pela massa, nós podemos então dizer que aqui a transferência infinitesimal de calor por unidade de massa é igual a temperatura vezes a variação de entropia por unidade de massa. Integrando ambos os lados dessa relação, nós temos então que o calor reversível por unidade de massa é integral de TdS, nessa expressão. O que nós podemos fazer agora? Substituir essa relação aqui nessa expressão ali, ó, que envolve justamente o balanço de energia do sistema. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos obtendo uma relação que envolve a combinação da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Para fazer isso, podemos lembrar das relações TdS. Isso porque, nessa equação, veja que nós temos um termo TdS. Assim, nós podemos considerar uma dessas relações de forma a incluir as variações de propriedades e ver se a equação resultante ela pode ser utilizada juntamente com a primeira lei, de modo que a gente simplifique a expressão de trabalho reversível. Como nós temos aqui na expressão da primeira lei entalpia, é mais interessante a gente considerar a relação TdS que envolve a entalpia, porque dessa forma a gente consegue simplificar esses dois termos na relação. Então, vamos fazer isso. A relação TdS, então, quando substituída na definição do calor reversível, então nós temos aqui que TdS é igual a dH menos VdP. Expandindo esse termo, nós temos duas integrais, uma integral em dH, em entropia, e uma integral no termo VdP. Isso fica, então, a integral de dH é ΔH, menos uma integral de VdP. Veja que aqui ainda não podemos simplificar essa relação, porque ela envolve o cálculo da relação entre volume específico e a pressão do sistema. Dessa forma, encontramos essa expressão a partir da segunda lei termodinâmica. Vamos agora substituir essa expressão do calor na expressão que nós obtivemos pela análise da primeira lei. Vamos ver o que a gente consegue. Temos essa relação da primeira lei. Isso significa que agora, se a gente substituir o calor nessa expressão, ou na expressão anterior, como nós vimos, eu tenho que um termo ΔH desse lado e um termo ΔH desse lado. Então isso simplifica a minha expressão e permite que eu obtenha a seguinte relação para o trabalho reversível. Note que o trabalho reversível ele envolve, então, uma relação entre pressão e volume específico, uma integral de VdP, envolve as variações de energia cinética e energia potencial do sistema. Essa é justamente a expressão que a gente buscava. Ela permite que a gente determine qual é o trabalho reversível para dispositivos abertos que operam em condições de regime permanente. Então, dessa forma, a gente consegue agora determinar a potência associada a um compressor, ou a potência associada a uma turbina. Como nós vimos em muitos casos, na maioria dos casos abordados, nós podemos desprezar a energia cinética e a energia potencial do sistema. Então, para manter o foco na essência do problema, vamos analisar então somente essa primeira relação aqui, que do ponto de vista termodinâmico ela é realmente a mais importante. Ela envolve então a integral de VdP. Vamos analisar isso para algumas situações simples para que a gente entenda a essência por trás dessa relação. Antes disso, perceba que a diferença que nós temos
entre as diferentes abordagens, considerando sistemas fechados, como um conjunto cilindro-pistão, onde o trabalho envolve o movimento do pistão, é um trabalho de fronteira móvel, e trabalho associado a um sistema aberto, que envolve a expansão de um fluido dentro de um dispositivo. Veja que quando nós trabalhamos com sistemas fechados, o trabalho era determinado em termos de uma integração da curva PV, da curva de pressão versus volume. Então, o trabalho sob a curva do processo me fornecia o trabalho. Nesse caso, ocorre de maneira similar. Perceba que aqui o trabalho reversível associado a um dispositivo aberto, ele envolve uma integração, mas agora no diagrama VP. A área sob a curva do processo no diagrama VP. Ou, se a gente estiver trabalhando com o diagrama PV, veja que isso é a área projetada agora no eixo Y. Então, os trabalhos, tanto em sistemas fechados quanto em sistemas abertos, eles são muito similares. Ele envolve, em essência, as propriedades volume e pressão. Como é que ficaria o cálculo do trabalho reversível considerando uma turbina? Lembrando, uma turbina ela converte a energia mecânica de uma substância, de um fluido, e produz trabalho de eixo. Se a gente analisa a expressão, veja que existe uma relação íntima aqui com o volume específico. Para evitar qualquer problema nesse momento, ou qualquer dificuldade com relação ao volume específico, vamos supor que nós estamos trabalhando com uma turbina hidráulica, ou seja, uma turbina que trabalha apenas com líquidos. Líquidos, em boa aproximação, podem ser considerados como substâncias incompressíveis. Isso significa que o volume ele não muda, que o volume é independente da pressão. Isso significa que nós podemos retirar o volume específico da integração e integrar apenas dP. Então, a integral dP do estado 1 ao estado 2 é P2 menos P1. Com esse sinal que está aqui na frente, nós ficamos então que o trabalho reversível por unidade de massa ele é o volume específico vezes P1 menos P2. Veja que nesse caso o trabalho reversível ele é positivo, porque a pressão do fluido na entrada da turbina ela é maior do que a pressão na saída. Então isso significa que o trabalho é positivo, o trabalho é produzido pela turbina. Lembre-se que nós estamos trabalhando desse lado com trabalho líquido por unidade de massa. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que eu tenho duas maneiras de aumentar a potência produzida ou trabalho produzido por unidade de massa em uma turbina. Posso fazer isso aumentando o volume específico, ou seja, modificando a substância de trabalho, mas se isso não for possível, posso fazer isso mediante uma variação de pressão. Isso significa que se eu aumentar a profundidade em que a turbina fica armazenada, ou seja, aumentar o nível do reservatório, eu consigo aumentar a potência produzida para cada quilograma que entra na turbina. Então são duas alternativas possíveis para aumentar a potência produzida por uma turbina hidráulica. Considere agora uma bomba. Uma bomba ele é um compressor, mas que é utilizado para líquidos. O que uma bomba faz? Ela pega o fluido a uma determinada pressão, aplica uma força sobre ele, o comprime e faz com que a pressão de saída seja maior que a pressão de entrada. Para isso ele consome energia. Então, essa é a ideia do compressor, ou de uma bomba. Nesse caso nós temos o seguinte, como nós estamos trabalhando com fluido com líquido e o líquido pode ser assumido incompressível, mais uma vez eu posso retirar o V da integração e fica um integral de dP. E nós chegamos, de fato, na mesma expressão. A potência por unidade de massa, ou a trabalho por unidade de massa, ele é igual ao volume específico vezes P1 menos P2. A diferença aqui é que, no caso de um compressor,
se a gente olhar a pressão P1 e P2, P1 é menor do que P2. Isso significa que o trabalho produzido ele é negativo, o que está de acordo com a nossa convenção de sinais. Lá a gente viu que o trabalho líquido é o trabalho que sai menos o trabalho que entra. Se o trabalho saindo é zero, só tem trabalho entrando, que é o caso aqui, no volume de controle, então a potência da bomba ela fica, o trabalho líquido ele fica negativo. Então é o que acontece aqui. Então, mais uma vez, existem duas maneiras de a gente diminuir o trabalho consumido. Então, se a gente quer diminuir o trabalho consumido, a gente faz o quê? A gente diminui o volume específico ou diminui a diferença de pressão. Então, isso significa que eu realizo menos trabalho sobre o fluido de trabalho. Então, fazendo isso, eu diminuo a pressão de saída. Então, com isso, eu consigo. Da mesma forma, eu consigo aumentar ou diminuir, dependendo da minha aplicação. Nesse caso, é interessante que a gente diminua a energia consumida. Para diminuir a energia consumida, eu posso diminuir a diferença de pressão ou o volume específico do fluido de trabalho. Aqui temos um esquema que envolve uma usina termoelétrica, como nós vimos lá no início, né, do tema Primeira Lei aplicada a volumes de controle. Nós exploramos a aplicação, né, de uma usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica tem a função de produzir energia elétrica a partir da queima de um combustível, em geral um combustível fóssil. Então ela queima aquele combustível, aquece a água dentro de um evaporador, a água se expande, evapora, depois essa água a alta temperatura e alta pressão passa por uma turbina, produz trabalho de eixo. Após isso, o fluido de trabalho com uma energia menor vai para o condensador, é resfriado e depois redirecionado por uma bomba até o evaporador novamente. Ou seja, de modo a formar um processo contínuo. E a gente viu que esse sistema aqui ele é um sistema fechado, né, representado aqui pela linha tracejada. Cada dispositivo individual é um sistema aberto, mas o esquema, né, a usina termoelétrica como um todo é um sistema fechado. A água fica circulando aqui de maneira contínua. Então ela recebe uma determinada quantidade de calor, produz trabalho, depois perde essa quantidade de calor, recebe trabalho e volta para o evaporador. Veja que nessa aplicação a turbina e a bomba estão conectados por um eixo. Então aí a gente pensa assim, poxa, mas eu vou produzir trabalho, mas vou consumir trabalho na bomba. Será que não dá? Será que isso realmente é eficiente? Vamos ver como é que isso se dá na prática. Quando a gente considera na prática, então nós temos o quê? A turbina ela produz trabalho dentro da usina termoelétrica. Esse trabalho de eixo, então, é posteriormente convertido em energia elétrica por indução, por exemplo. E o fluido, quando ele é redirecionado para o evaporador, ele consome energia. Então, o que você faz para otimizar o trabalho que é produzido de maneira líquida? Então, veja, existe um trabalho consumido e um trabalho produzido. A máquina ela é quantificada em termos de sua eficiência, como a gente viu, em termos do trabalho líquido. É isso que interessa. Então aqui a gente quer maximizar o trabalho líquido. Para fazer isso, o que a gente faz? A gente pensa no estado do fluido de trabalho ao entrar na turbina e ao entrar na bomba. Como a gente viu ali, olha, o trabalho reversível ele é proporcional ao volume específico, que é esse termo aqui, né? A integral de VdP. Acaba sendo proporcional, de fato, ao volume específico. Isso significa que, se a gente considerar adequadamente os volumes específicos em cada dispositivo, a gente consegue maximizar o trabalho líquido. Então veja aqui alguns dados corriqueiros. Quando o fluido de trabalho ele entra na turbina, ele entra na turbina a 100 kPa. Isso é seu volume específico, em torno de 1,7 m3 por quilograma.
Quando ele entra na bomba, olha aqui, ó, volume específico é quase 1/1000, então de 1/1000 do volume específico da turbina. E é isso que faz a diferença, porque uma vez que o trabalho ele é maximizado, ele é maior quando o volume aumenta e ele é minimizado quando o volume diminui. Trabalho consumido na bomba. Essa é a maneira que a gente tem para maximizar o trabalho líquido. Então você considera a substância de trabalho no maior volume específico possível na turbina e considera na bomba o menor volume específico possível, de modo a maximizar o trabalho líquido produzido. Então é muito conveniente que a gente tenha um condensador nesse sistema. Então o condensador tem duas funções aqui. Uma é fazer com que o sistema, permitir com que o sistema retorne ao estado inicial, porque ele resfria o sistema de uma forma para que isso possa operar de forma contínua. E além disso, quando ele resfria, ele condensa a substância de trabalho de modo que o volume específico fique o menor possível. E quando ele é comprimido pela bomba, esse volume, esse trabalho consumido, ele seja o menor. Isso maximiza o trabalho produzido pela termoelétrica. Dessa forma, a gente vê que o trabalho considerado, o trabalho produzido ou consumido em dispositivos que operam em condições de regime permanente, o trabalho ele tem uma relação muito íntima com o volume específico. Então, embora a gente tenha feito isso para o caso reversível, isso também é válido para dispositivos reais. Podemos concluir então que a mudança de fase ela é extremamente benéfica para uma usina de potência, porque ela permite então que o trabalho líquido produzido seja maior. Já a priori a gente consegue concluir o seguinte: se você considerar uma usina de potência a gás, ela tende a ter uma potência produzida, um trabalho produzido menor do que numa usina de vapor, que apresenta mudança de fase. Porque os volumes, tanto na turbina quanto no compressor, são mais próximos, então a maximização do trabalho líquido ela é menor. Vamos resolver dois problemas agora que envolvem justamente esse tema. Vamos considerar que o trabalho associado a uma bomba, considerando que a água ela é comprimida de forma isentrópica de 100 kPa a 1 MPa, assumindo que o estado da água de entrada, primeiro, é líquido, em particular, líquido saturado. E depois disso, vamos fazer o mesmo exercício considerando a água entrando na bomba, ou nesse caso no compressor, como vapor, mais especificamente, vapor saturado. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Olha. Eu quero determinar o trabalho. Então vamos lá como trabalho, determinar o trabalho por unidade de massa. Então o trabalho reversível ele é igual a menos VDP. No primeiro caso, a substância de trabalho é líquido. Então, realmente nós podemos aproximar isso por menos V integral de dP. Isso vai ser igual a menos volume específico, como a gente viu, P2 menos P1. Então, aqui eu já posso fazer essa mudança ali. Temos a variação de pressão é de 100 para 1000, e o volume específico, se nós acessarmos a tabela A5, é dado por essa relação aqui. Dado por esse valor, 0,00, basicamente 1/1000, né? Metro cúbico por quilograma, vezes
pressão de entrada, menos 1000 quilopascais. Assim nós temos que o trabalho vai ser igual a menos 0,94 kJ para cada quilograma. Então o sinal aqui indica que o trabalho está sendo consumido nessa análise. Agora vamos analisar o segundo caso. Vamos considerar a situação que envolve a entrada de vapor saturado, nas mesmas condições de pressão. Então, trabalho reversível igual a menos a integral de VdP. Só que veja que nesse caso, como é um vapor, o vapor ele é rapidamente comprimido quando entra no compressor. Então o volume específico nesse caso não é mais constante. Como é que a gente poderia resolver isso? A gente poderia usar isso, considerar isso usando uma das relações TdS. Então lá a gente viu que uma das relações é essa aqui, olha, envolve a entalpia e um termo VdP. Isso significa que eu posso escrever VdP como sendo igual a TH menos TdS. Então eu fico com integral dH menos integral de TdS. Aqui entra aquela idealização que a gente fez. Quando a gente analisa um dispositivo pela primeira vez, quer obter o melhor dispositivo possível, o que a gente faz? A gente considera que não existem fatores de reversibilidade, ou seja, considera um processo perfeitamente isentrópico, como o próprio enunciado já diz. Então isso significa que esse termo aqui é igual a zero. Logo, o trabalho reversível seria simplesmente ΔH, algo que a gente até já determinou anteriormente. Então veja que quando a gente fazia isso aqui, a gente estava considerando implicitamente processos reversíveis. Então, um trabalho reversível envolve, nesse caso, o cálculo da variação de entalpia. Entalpia, nesse caso, 2 menos a entalpia 1. Se vocês acessarem os dados na tabela, vamos ver o que nós temos, né? Nós temos que se ele entra a 100 quilopascais como vapor saturado, nesse caso a gente tem entalpia de entrada é igual a 2,675 kJ por quilograma e a entropia de entrada é 7,3589 kJ por quilograma Kelvin. Já na saída, nós temos, se nós analisarmos essa substância, o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter que ele sai com uma pressão de 1000 quilopascais. E como o processo é isentrópico, eu posso justamente considerar a entropia de saída igual à entropia de entrada, que nesse caso seria então 7,3589 kJ por quilograma Kelvin. Então isso me permite determinar o estado final do sistema. Se a gente analisar isso, a gente vai perceber que o estado final é de vapor superaquecido. E sendo vapor superaquecido, a entalpia do estado final ela é dada por 3,1,4
5 kJ por quilograma. Assim, o trabalho reversível ele vai ser igual a menos 519,5 kJ por quilograma. Aqui, pessoal, faltou um sinal, né? Aqui nós tínhamos, ó, desculpa aqui, ó. Faltou um sinalzinho aqui, ó, menos. Então isso aqui fica mais. Então, ó, aparece um menos aqui nessa relação. Olha aqui, ó. Porque essa análise ela precisa dar um número negativo. Então aqui fica entalpia inicial menos entalpia final. E realmente a gente fica com menos esse trabalho por unidade de massa. E podemos concluir, olha, se a gente dividir o trabalho consumido pela bomba sobre o trabalho consumido pelo compressor, então nesse caso aqui nós temos que isso aqui seria o compressor, né? Ou a gente pode fazer o seguinte, ó, compressor sobre a bomba. A gente vai chegar em um número de aproximadamente 500, ou seja, o trabalho consumido para comprimir vapor é cerca de 500 vezes maior do que o trabalho consumido para comprimir um líquido. Então veja como essa diferença é expressiva, como é importante a gente observar com calma qual o volume específico que entra na minha aplicação. Porque se eu considerar o volume específico errado, eu estarei consumindo uma quantidade de energia bastante elevada no meu sistema, o que comprometeria a eficiência do meu conjunto dentro da minha máquina térmica envolvida. Então isso aqui, volume específico, é realmente algo extremamente importante de a gente analisar. Podemos representar aqui esses processos no diagrama. Então, no processo 2, nós temos o que? Nós temos aí... Processo 1, eu tinha, então, líquido saturado na bomba, sendo comprimido. Então, do estado 1 ao estado 2, sendo comprimido na bomba. Então, aqui nós temos a pressão, aqui eu posso dizer que a pressão é 100 kPa, isso aqui uma isobárica de 100 kPa, isso aqui uma isobárica de 1 MPa. Já se a gente observar no caso do compressor, a gente sai de um líquido, aqui é vapor saturado e aqui líquido saturado. Se a gente evolui isso aqui, a gente tem essa representação aqui. Então veja a diferença no caminho, no comprimento do caminho percorrido. Então, a princípio, se nota que a temperatura do vapor, a temperatura da substância, quando ela é comprimida, ela é maior do que a temperatura quando o líquido é comprimido. Isso acontece porque boa parte da energia fornecida pelo eixo, na forma de trabalho de eixo, ela acaba sendo convertida em energia térmica. Olha aqui, ó, a temperatura de saída ela é muito maior quando a gente comprime um líquido. Então, você comprime, acaba, de certa forma, armazenando energia no gás.
nesse processo. Então o gás, como ele armazena energia, ele apresenta um aumento de temperatura maior. E para fazer o mesmo efeito que nesse tipo de aplicação deslocar o fluido, bombear o fluido para uma determinada região, você acaba consumindo mais energia porque parte dessa energia acaba ficando armazenada na própria fluido de trabalho em termos de energia térmica. Agora vamos observar o que acontece com a entropia, né? Como é que a gente determina a entropia em sistemas abertos. Então a gente viu, né, que entropia é uma medida de desordem molecular. Então, ou uma medida da aleatoriedade do sistema. Né? Quanto mais entropia está associada a um sistema, mais aleatório ele é, mais desordenado ele é. Porque as moléculas desse sistema ganham mais energia e esse ganho de energia ele acaba sendo não ordenado, porque as moléculas elas têm um movimento bastante aleatório. Nós vimos que pela segunda lei termodinâmica, a entropia ela pode ser gerada, né, por fatores de irreversibilidade, mas ela nunca pode ser destruída. Veja que isso é diferente da propriedade da energia. A energia, por outro lado, ela não pode ser criada nem destruída, ela apenas muda de forma, ela apenas se transforma. Então essa é uma diferença que a gente nota entre os balanços, né, que envolvem primeira lei e segunda lei. Quando a gente analisa o balanço de energia, a variação da energia do sistema é justamente a transferência líquida de energia, aquilo que entrou menos o que saiu. Quando a gente analisa o balanço de entropia ou a variação de entropia de um sistema, você tem exatamente a transferência líquida de entropia para o sistema, mais o que foi gerado internamente por fatores de reversibilidade. Então, dessa forma, o balanço de entropia ele precisa envolver os dois termos, um termo que envolve a transferência líquida de energia e a própria energia, transferência líquida de entropia e a própria entropia gerada internamente. Existem duas formas de se transferir entropia para um sistema. E elas envolvem transferência de calor e transferência de massa. Quando nós falamos em calor, nós estamos falando em transferência de uma forma de energia mais desorganizada. E essa energia mais organizada ela pode ser associada a uma transferência de entropia. Então, note que quando nós estamos analisando um conjunto de cilindro-pistão, como esse aqui, se nós temos aqui uma transferência de calor, nós acabamos tendo juntamente uma transferência de entropia. Para a gente fazer o cálculo de transferência de entropia, nós consideramos a temperatura da fronteira e analisamos a temperatura em que ocorre a transferência de entropia, transferência de calor. Então a entropia acaba sendo então o calor líquido transferido à temperatura envolvida, que seria justamente a temperatura da fronteira. Então a transferência, assim como o calor, ele é reconhecido como um fenômeno de fronteira. Se nós temos um sistema que apresenta várias temperaturas, uma maneira mais simples de resolver o problema é reconhecer essas diferentes regiões que apresentam diferentes temperaturas e calcular essa razão Q sobre T para cada uma das regiões. Então, se a gente identifica uma região K, essa região K ela está a uma temperatura K. Significa que para essa região a transferência de calor é QK sobre TK. A gente soma isso em todas as regiões e assim obtém a transferência líquida de entropia. Se existe apenas uma entrada e uma saída, mais simples. A transferência de entropia seria a entropia que entra menos a entropia que sai, ambas por meio de calor. Então seria o calor transferido sobre a temperatura da fronteira de entrada menos o calor transferido sobre a temperatura da fronteira de saída. Então aqui é o calor que entra pela fronteira e aqui é o calor que sai
pela fronteira. Se estivermos trabalhando com diferentes temperaturas, se a temperatura não é uniforme, então precisamos lançar mão do somatório, como a gente viu no slide anterior. Então aqui a gente entra com a soma das transferências líquidas associadas a cada região e a cada fronteira. Outra forma de se transferir entropia é a partir da massa. Da mesma forma que quando nós transferimos massa para o sistema, nós aumentamos a energia do sistema, quando a gente transfere entropia, quando a gente transfere massa, a gente também transfere entropia. E, como nós vimos, a entropia é uma propriedade extensiva e nós podemos escrever a entropia em termos da entropia por unidade de massa dessa forma aqui. Então, toda vez que a gente tem 1 kg transferido para o sistema, eu tenho atribuída a esse quilograma uma determinada entropia. Se a gente transfere 1 kg de gasolina para o nosso carro, nós transferimos uma quantidade equivalente de entropia para o sistema. Uma quantidade de energia que vai ser distribuída pelo sistema de alguma forma. Então a gente vê isso, a entropia dessa forma. Dividindo ambos os dados por ΔT, nós temos então a taxa de transferência de entropia com a massa e está atrelada à transferência de massa, a vazão mássica do sistema. Algo que é diferente daquilo que a gente viu quando estava estudando o balanço de energia está relacionado à transferência de trabalho. Não há transferência de energia transportada pelo trabalho. Isso é algo que é um pouco diferente daquilo que nós vimos quando a gente estudou a primeira lei. A primeira lei ela não distingue se a gente transfere energia por meio de trabalho ou calor. O que interessa é a quantidade de energia que foi transferida, e isso altera o sistema. Já a segunda lei difere. Ela só aceita a transferência de entropia a partir do calor. Isso acontece porque o trabalho, em geral, é uma forma de energia bastante organizada, diferente da forma de transferência que ocorre quando a gente transfere calor para o sistema. Veja que quando nós temos um eixo atravessando o sistema, não é especificamente o trabalho de eixo que produz entropia, mas sim o atrito que existe entre o fluido e as pás. É isso que produz entropia, por intermédio da transferência de trabalho. Mas se não houver uma pá, se não houver uma hélice nesse sistema, nós não temos transferência de entropia. Então você poderia considerar essa situação da seguinte forma. Imagina que eu tenho um eixo com um diâmetro muito fino. Então, e o fluido está muito bem lubrificado, então a presença dele no domínio não afeta, não perturba aquele domínio ou sistema, como aconteceria se a gente transferisse calor. Considerando, então, as formas de massa que entra menos a massa que sai, e a transferência líquida de calor, que tem calor entrando, calor saindo, associado a cada um desses termos, então existe um termo Q sobre T, uma entropia. Nós ficamos com a equação de balanço de entropia de forma mais detalhada, dessa forma aqui. Então a variação da entropia do volume de controle ela envolve transferência de calor, transferência de massa e entropia produzida internamente pelo sistema. Dividindo ambos os lados dessa relação por ΔT e tomando o limite, para ΔT tendendo a zero, nós chegamos então na equação de balanço de entropia para um sistema aberto, que em condições de regime permanente pode ser escrita então dessa forma. E aqui a gente então tem condição de explicitar a geração de entropia em função dessas quantidades que são transferidas para o sistema. Vamos agora resolver dois exercícios que envolvem a geração de entropia. O primeiro deles, considere uma válvula de estrangulamento.
Então o vapor d'água entra a 7 megapascais e 450 graus Celsius e é estrangulado em uma válvula até a pressão de 3 megapascais, durante o processo que se dá em regime permanente. Determina a entropia gerada, considerando kJ por quilograma Kelvin durante esse processo. Então, o que nós temos, né? Nós vimos que a equação de balanço em termos de taxa é taxa de entropia entrando menos taxa de entropia saindo, mais a entropia gerada, a taxa de geração de entropia, igual a variação da entropia do sistema, do volume de controle e a relação ao tempo. Considerando condições de regime permanente, esse termo é igual a zero, e nós temos que a geração da entropia ele envolve, então, a transferência, a taxa de entropia saindo menos a taxa de entropia entrando no sistema. Nesse caso, podemos considerar uma válvula de estrangulamento adiabática, como a gente viu anteriormente. O fluido de trabalho ele fica muito pouco tempo dentro dessa região, é uma região de espaço de volume muito pequeno, então não há tempo para haver troca de calor entre a vizinhança. Então, entre essas regiões aqui. Então, a válvula de estrangulamento ela não apresenta transferência de calor. Isso significa que nós podemos escrever, então, a taxa de transferência de entropia como sendo taxa de massa saindo vezes a entropia que saiu por unidade de massa, menos a taxa de massa entrando, ou a vazão mássica de entrada, vezes a entropia associada. Em condições de regime permanente, então, nós temos M ponto, igual ao que sai menos o que entra. Ou seja, a geração por unidade de massa, por M ponto, né, é taxa gerada por vazão mássica, isso me dá a geração de entropia por unidade de massa. Podemos escrever isso dessa forma aqui. Para resolver o problema, basta que a gente encontre os dados na tabela. Nessa situação, nós temos o seguinte, nós temos que, para a pressão inicial, para essa temperatura inicial, nós temos que a entropia 1, entropia de entrada, é igual a 6,6353 kJ por quilograma Kelvin. E a entalpia de 3,288,3 kJ por quilograma. Para o estado de saída, nós temos a pressão de 3 MB. E a gente precisa de uma nova propriedade. Precisamos de duas propriedades intensivas e independentes, como a gente viu. Como uma válvula de estrangulamento, o processo é isentálpico, nós podemos justamente considerar esse fato para determinar a segunda propriedade de interesse, para determinar o estado termodinâmico de saída. Então, isso significa que o estado de saída, vamos considerar aqui, olha, tudo S, né? Tudo que saída, que a gente pode deixar tudo em termos de entrada e saída. Então a entalpia, nesse caso, a entropia de saída, ela vai ser igual, se vocês acessarem a tabela termodinâmica, a 7,0046 kJ por quilograma Kelvin.
Portanto, a geração de entropia por unidade de massa fica então 0,369 kJ por quilograma para cada Kelvin. Veja que existe geração de entropia. Não tem como ser diferente nesse tipo de situação, porque nós estamos falando de uma válvula de estrangulamento. Uma válvula de estrangulamento você tem uma forte expansão do fluido de trabalho. Então veja que o fluido de trabalho ele sai de 7 megapascais e vai para 3 megapascais. Então, de certa forma, ele se expande no processo. Então, por isso que uma válvula de estrangulamento também é chamada de válvula de expansão. Durante essa expansão, que é uma expansão brusca e rápida, veja que acontece, em geral, num intervalo pequeno de tempo e num volume compreendido também muito pequeno. Isso é uma fonte de reversibilidade. Isso é um fator de reversibilidade muito parecido com aquele relacionado à expansão livre, expansão não existida que a gente estudou anteriormente. Então esse é o fator de reversibilidade por trás de uma válvula de estrangulamento. Não tem como existir ou pensar numa válvula de estrangulamento que seja isentrópica. Não é possível. Sempre há geração de entropia nesse caso. Vamos agora explorar um outro exemplo que apresenta geração de entropia. Considere a transferência de calor que se dá em regime permanente através de uma parede de tijolos de espessura de 30 centímetros. Em um dia em que a temperatura exterior é de 0 graus Celsius, a casa é mantida a 27 graus Celsius. As temperaturas das superfícies interna e externa de tijolos, da parede de tijolos, são mantidas a 20 graus Celsius e a 5 graus Celsius. Então isso significa que nós temos o que? Essa fronteira aqui, olha, essa superfície, melhor dizendo, está a 20 graus Celsius. Essa aqui, olha, essa superfície está a 5 graus Celsius. Longe da parede, nós temos algo em torno de 0 graus Celsius. Para o lado de fora. E para o lado de dentro, nós temos 27 graus Celsius. Então, nessa região aqui, olha, aproximadamente, né, nós teremos 27 graus Celsius. A taxa de transferência de calor através da parede é de 1035 watts. Determine a taxa de geração de entropia na parede e a taxa de geração total de entropia associada a esse processo. Vamos lá. Como a parede é o nosso primeiro sistema, então vamos selecionar a parede nesse caso. Veja, o fluxo de calor ele passa através da parede, ele entra por aqui e ele sai por aqui. Então aqui nós temos calor entrando e calor saindo. Veja que, como nós temos condições de regime permanente, a quantidade de calor que entra é exatamente igual à quantidade que sai. Por quê? Porque senão o calor ele acumularia na parede e a temperatura da parede subiria de maneira constante. A gente não teria uma condição de regime permanente. O balanço de entropia nesse caso ele é o seguinte. Então fica a entropia que entra menos a entropia que sai, mais a geração de entropia na parede, igual a variação de entropia em relação ao tempo. Em condições de regime permanente, esse cara aqui é igual a zero. Nós temos, nesse caso, apenas transferência de calor, não temos transferência de massa. A quantidade de calor que é transferida para a parede seria, então, o calor que entra, em termos de taxa, a temperatura de entrada, menos o calor que sai, menos a temperatura de saída, mais a geração. Portanto,
a geração de entropia, ela é QS ponto sobre TS ponto menos QE ponto sobre T. Como essas quantidades de calor são iguais, podemos chamar essa taxa de Q ponto. Nós podemos escrever então 1 sobre TS sobre T. Geração de entropia fica determinada por essa relação aqui. Basta agora a gente substituir os dados na relação. Então, a geração de entropia fica igual a 1035 watts, 1 sobre temperatura de 5 graus, então isso fica 278 menos 1 sobre 293, então aqui tem 1 sobre Kelvin. Assim a geração de entropia na parede fica igual a 0,19 watt para cada Kelvin. Então esse aqui é o nosso item A. Para a gente determinar o item B, o que precisamos fazer? Agora a gente precisa incluir todas as fontes de geração de entropia no sistema. Para fazer isso, a gente precisa substituir agora esse sistema por um sistema mais geral, né, que englobe justamente a diferença que se dá entre a parede de 5 a 0 e na parte externa, e a diferença entre 27 e 20, logo na vizinhança da parte interna. Então vamos agora reescrever, então, redesenhar o nosso sistema. Olha. Então, supondo que a diferença ela começa mais ou menos por aqui, olha. Então aqui a gente continuaria. Então aqui, até aqui seria 27 graus. Podemos considerar até aqui. A partir daqui seria 0 graus. Então esse sistema aqui ele inclui todas as formas de todos os fatores de reversibilidade que geram entropia, que nesse caso são os fatores relacionados à diferença finita de temperatura na parte interna e na parte externa. Então você tem uma geração na parte interna, tem uma geração na parte externa e uma geração na parte interna. Interna à parede, nesse caso. O que muda com relação a essa equação? Só as temperaturas que entram relacionadas à fronteira de entrada e fronteira de saída. Porque as fronteiras mudaram, né? A única diferença está aqui, olha. Agora o calor ele entra por aqui e sai por aqui, olha. Mais uma vez, essa região toda está em regime permanente. Então o calor não pode se acumular nessa região. Então ele entra por essa região e sai por essa região aqui. Então nós temos aqui 1035, a mesma relação, só mudam as temperaturas. Aqui a temperatura de saída, nesse caso seria 0 graus Celsius, ou seja, 273 kelvins, menos temperatura da entrada, 27 graus Celsius. Isso daria então mais 273, seria 300 kelvins. Aqui tem Kelvin. Substituindo esses valores,
nós ficamos então com a taxa de geração de entropia total igual a 0,34 watts para cada Kelvin. Como era esperado, a geração de entropia nessa situação ela é maior do que o caso anterior, uma vez que esse sistema estendido ele inclui as diferenças associadas, ou melhor, as gerações de entropia associadas à vizinhança da parede no lado externo e à vizinhança da parede no lado interno. Bem, pessoal, é isso aí. Então, essa foi a nossa última aula do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de todos ao longo desse semestre. Então, espero que a gente se veja aí em breve, né, pelos corredores. Tá bom, moçada? Então a gente se vê. Bom descanso a todos. Até mais.